Quero cumprimentar a todos que estão vendo esse vídeo. Meu nome é Francisco Odésio, sou teólogo, professor, pedagogo e quero trazer a todos um mini curso do crescimento, das leis do crescimento. Hoje em dia as pessoas querem crescer. Crescer como? Então, como vamos ter esse crescimento? Então, eu estou trazendo esse mini curso que eu vou postar em alguns vídeos, trazendo umas dicas do que fazer para se crescer. Para a pessoa chegar, não ficar estacionado numa única coisa. Se você perguntar aqui se você quer um bom emprego, sim, quero um bom emprego. Mas como fazer para atingir o ponto em que você quer chegar? Então, você não quer simplesmente ser uma pessoa que continue na mesma profissão, às vezes, aquela profissão não te dá muito lucro financeiramente e você quer crescer. Então, essas dicas são muito importantes. Estarei postando cada vez mais que ele fizer uma aula, eu estarei postando para que todos tenham conhecimento desse mini curso e que venham servir. Que a partir desse curso muitas mentes passem a pensar de uma maneira diferente, porque o crescimento ele não acontece por acaso, ele não acontece simplesmente acidentalmente, como nós vamos ver. O crescimento ele acontece a partir do momento em que a pessoa quer mudar, tanto seja ela na sua vida profissional, como na sua vida cotidiana, em casa. Se a pessoa age de uma maneira difícil, ela quer uma mudança, quer melhoria para a sua vida, ela tem que procurar melhorar, mudar, para que ela venha a ser uma pessoa que seja agradável, que seja amável por todas. Muitas das vezes a pessoa diz, eu não consigo mudar, é porque ela não tentou. Então vamos ver através deste mini curso como se fazer para poder crescer. Então, o primeiro que nós podemos ver a respeito da primeira lição é que existem leis, existem planejamentos, existem coisas que as pessoas têm que seguir. Então, vamos estudar primeiramente a lei do propósito. O que consiste a lei do propósito? O crescimento ele não acontece do nada, ele não é por acaso. Você não começa hoje de uma maneira e assim você vai melhorando sem você buscar um certo conhecimento. Então, para você crescer, você tem que buscar um conhecimento, tem que procurar algo que venha melhorar, que venha fazer com que você aprenda mais e coloque em prática o seu aprendizado. Então, o crescimento, como ele não acontece do nada, você não entra numa empresa como faxineiro e ali você vai, conforme vai passando os anos, você vai subindo de cargo. Não é assim. Se você hoje limpa o chão, creia, bote na sua cabeça que se você amanhã quiser ser o diretor daquela empresa, você tem que buscar o conhecimento. Você tem que buscar estudar. O conhecimento se adquire estudando, lendo bons livros. E a partir daí também, e mudando certas atitudes. Se você é uma pessoa que, às vezes, é uma pessoa que quando chega em casa, no trabalho, você vai bem, aguenta, suporta todos lá, mas quando chega em casa você não suporta o seu cachorro pular em você, você não suporta seus filhos gritando, às vezes querendo um abraço, e você às vezes não suporta nem a sua esposa ou querer contar como foi o dia dela, se ela trabalha fora, se ela trabalha em casa, ou se ela faz alguma pergunta, você às vezes não suporta isso. Então você tem que rever seus conceitos, tem que melhorar. Então com isso, você já começa a notar que você tem que buscar melhorias, tem que haver mudanças. E as mudanças elas não acontecem por acaso, é quando você quiser. Nós só mudamos quando nós queremos mudar. Essa lei do propósito também, para crescer, existem várias barreiras que vão surgir.
Quando você quer algo, ela simplesmente, se você está caminhando bem, sempre acontece. Vai por um caminho, acontece que você pode subir um alto, pode descer, pode virar uma curva. E tudo isso são, às vezes, tem até que, na roça, você às vezes tem até que pular uma cerca. Porque são obstáculos que a vida, o caminho tem. E na vida também surgem esses obstáculos. Então esses obstáculos eles têm que ser superados. Eles têm que ter, nós temos que ter uma convicção de que os obstáculos eles não vêm para nos derrotar, mas eles têm que se transformar o obstáculo em degraus para que sua subida seja mais que você atinja seu objetivo. Então os obstáculos surgirão e você tem que transformá-los em degraus, como se fosse uma escada e ir subindo a cada um. A partir do momento que como você transforma isso em degraus? Quando você resolve o problema. Quando você, a partir daquele momento, diz: hoje eu quero crescer. Então hoje eu vou mudar de vida. Hoje eu vou ser uma pessoa que eu vou buscar melhorar em todos os sentidos, tanto na minha vida profissional, como na minha vida sentimental, na minha vida espiritual, para com Deus e etc. Não pode simplesmente se estacionar. Tem que cada dia mais a pessoa buscar uma melhoria para si própria. As barreiras que surgem, a primeira barreira é a barreira da suposição. Suponho que crescerei automaticamente. Isso não existe, como eu falei. Tem pessoas que acham que estar numa empresa, devido a muitos anos, ela vai conseguir uma promoção. Eu vou conseguir uma promoção porque eu trabalho há 10 anos como atendente. Então, quando o gerente sair, eu irei para o lugar dele, porque eu sou mais antigo da casa. Isso pode acontecer? Pode, mas é muito difícil. 98% das chances disso não acontecer. Mas como eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar conhecimento. Se o gerente é uma pessoa que sabe administrar, então eu vou ler livros de administração se eu quero uma hora chegar a ser gerente. Eu vou ler livros, vou estudar a respeito do comportamento das pessoas, como eu lidar com as pessoas. Porque gerenciar não é simplesmente você comandar. Gerenciar não é simplesmente você tratar de números, de contabilidade, mas você tem que ter uma relação com as pessoas. Você tem que aprender que as pessoas elas têm que ser tratadas e bem tratadas. Elas não podem simplesmente ser tratadas como um objeto. Numa empresa, em qualquer lugar, numa liderança, elas não são objetos. Elas são seres humanos que devem ser tratados de maneira respeitosa, com carinho, sem responder com palavras grossas. Então a pessoa tem que buscar esse relacionamento e procurar ouvir mais do que falar. Esse é um dos pontos para superar essa barreira da suposição. Suponho que eu passar do tempo não suponha, simplesmente busque. Procure algo que você goste de fazer. Procure e veja algo que você queira crescer e foque nessa meta. A segunda barreira é a barreira do conhecimento. Tem pessoas que querem crescer, mas não querem buscar conhecimento. Não querem estudar, não querem ler um livro. A leitura é cansativa. Quando eu vou ler, me dá uma dor de cabeça, eu não consigo. Então mude esse seu sentimento, esse seu pensamento. Mude essa sua atitude de não gostar dos livros. Os livros são ótimos companheiros, são ótimos amigos, nos ensinam muito. Eu tenho que ler o dia todo? Não, você tem que apenas disciplinar a sua vida. Você amanhece o dia, às vezes você não tem um planejamento. Então comece a partir do dia que você querer fazer essa mudança, a planejar seu dia. Amanheça o dia, dobre o joelho em oração, agradecendo a Deus pelo dia a noite maravilhosa que Ele te deu e o dia que Ele está te dando.
e dali em diante começa a planejar. Tal hora eu vou fazer isso, vou fazer um exercício físico, vou fazer, quando eu voltar, vou estudar de tal hora a tal hora, depois vou preparar algo para o almoço, ajudar minha esposa se eu estiver em casa, porque as tarefas de casa não é simplesmente só deixar para as esposas fazerem. Os homens também têm que ajudá-las, porque hoje nós vivemos numa sociedade em que a mulher é obrigada a trabalhar fora. E muitas das vezes ela trabalha fora e chega em casa e tem que fazer todo o serviço de casa. Então é mais que normal o homem também ajudar a esposa em algumas tarefas. Se os dois trabalham fora, então chegue nesse ponto de ajudá-la. Isso não vai dizer que você vai ser menos homem, você vai virar isso ou aquilo outro, não. Você está apenas colaborando e ajudando a sua companheira, porque a sua esposa ela não é sua empregada, ela é a sua companheira, como Deus disse. Dar-lhe-ei uma companheira que ficará diante, que te ajudará. Então ela é a sua adjuntora. Então ambos têm que pôr isso na cabeça, que um ajuda o outro. A outra barreira é a barreira do momento certo. Essa é a hora de eu começar a querer mudar? Tem essa pergunta. Eu tenho que começar quando? Agora? Sim. Imediatamente. Você tem que ver que a hora que você quer mudar é aquela hora que você vê. Olhe para a sua vida e veja. Até aqui, o que eu fiz de bom, o que eu fiz de errado. Faça uma análise. Pense se o que você fez no dia anterior foi proveitoso. Você conseguiu amar ao próximo? Você conseguiu fazer algo bom? Ou você simplesmente viu o dia passar normalmente como qualquer outra pessoa vê? Então essas coisas têm que ser bem planejadas, tem que se olhar. E a mudança ela tem que ser imediatamente a partir do momento que eu quero mudar. Eu não posso deixar para daqui a 1 hora, 2 horas. Então, eu preciso mudar, preciso. Então, a partir de agora, eu estarei mudando. A barreira do engano. Tem pessoas que têm medo de errar. Eu não vou fazer isso não, porque se eu fizer vai dar errado. Se der errado, todos vão rir de mim. Se der errado, o que eu vou fazer? O medo, ele faz parte da nossa vida. Mas ele tem que ser superado como todas as outras dificuldades. Então, eu tenho que tirar esse medo de eu arriscar. Eu não vou fazer isso porque não vai dar certo. Vai dar certo. Então, tire esse medo, esse negativismo de pensar que não vai dar certo. Então, tem que tirar isso. O medo de não dar certo, medo do que o pessoal vai falar. Não, tem que tirar. A pessoa tem que arriscar. A vida é um risco. Quando se sai de casa, está arriscado a tudo. A morrer, a ser acidentado. Mas graças a Deus, Deus nos livra de tudo isso. Então não tenha medo de arriscar. Não tenha medo de tentar. Tem gente que às vezes tem uma tarefa, ele nem tenta. Ele já diz logo, eu não consigo. Então mude esse pensamento. Mude esse pensamento para dizer, eu consigo. As dificuldades podem vir, mas eu vou superá-las. A barreira do perfeccionismo. Qual a melhor maneira de eu fazer o meu crescimento dar certo? Tem gente que é tão perfeccionista que se mudar uma coisa de lugar para ele não serve. A pessoa não serve. Você mudou isso de lugar, eu não gostei. Então a melhor maneira é você procurar o conhecimento. Não existe o caminho perfeito para você ir. Como eu devo desenvolver esse perfeito? Um perfeccionismo? Não. Desenvolva da maneira que você acha que deve. Buscando o conhecimento certo, a hora certa, no momento certo. E a barreira da inspiração. O que é que te inspira a querer crescer? Ver às vezes seu amigo ser promovido? Ver às vezes alguma pessoa da sua família chegar a um alto cargo numa empresa em que começou de baixo? Fulano começou lá de baixo, hoje ele já é um subgerente. Mas ela exatamente te inspira em quê? Em que ela te inspira? Ela estudou, está te inspirando por isso? Ou chegou ao ponto de você dizer, não, vou cursar uma faculdade porque o meu vizinho
de quase 70 anos conseguiu se formar. Então essa inspiração ela é importante. Você busque a inspiração nas pessoas que você vê que chegaram, que têm os propósitos. É bom se inspirar. Olhe para pessoas boas, que têm boas atitudes. Essas que vão ser a sua inspiração. A barreira da comparação. Essa é uma barreira que o pessoal diz, os outros são melhores do que eu. Sim, eles podem ser melhores do que você, mas você pode chegar ao ponto de ser iguais ou melhor do que eles. Basta você querer. Então, ao observar isso, você observa, fulano é bom nisso, então eu vou ser igual a ele ou melhor que ele. E nesse ponto você começa a buscar o conhecimento e começa a se preparar para que você seja igual, faça as coisas certas, da maneira correta. E que chegue a um ponto de que eles vão entender que você cresceu não por acaso, mas porque você lutou para adquirir aquele conhecimento. Você se especializou, você chegou ao ponto de dar tudo seu para chegar naquele ponto e de ser melhor ou igual àqueles que você achou que seria melhor, que você viu que é melhor que você. Mas você vai chegar no ponto de ser melhor do que eles ou igual a eles. Outra barreira também é a barreira da comparação. Essa eu já disse, é a barreira das expectativas. Será que é fácil tudo isso do conhecimento? Será que é fácil o crescimento? Então a expectativa é, o crescimento ele vem de uma maneira fácil? Não. Ele vem de uma maneira árdua. Estudar não é fácil. Buscar conhecimento não é fácil. Mas você tem que pôr na cabeça que você tem que ter convicção de que isso é o melhor meio de você crescer. Então é buscando conhecimento, é estudando, é dando o melhor. Às vezes a pessoa quer emagrecer, quer fazer exercício, mas no primeiro exercício, no outro dia ela está cansada. Foi tão ruim ontem, hoje eu não vou. Não, persista. Tem que perseverar nas coisas. E tem uma a transição para você chegar lá, quer dizer, métodos para você chegar. Um dos métodos que começa é você fazer pergunta a você mesmo. Quanto tempo vai durar para me atingir o meu objetivo? Que caminhos devo seguir? O tempo é aquele que você determina. Você quer crescer logo? Então comece logo. Não pense que vai ser fácil, mas tenha aquela determinação. E o tempo? Como eu vou fazer isso? Que caminho devo seguir? Através do caminho de bons conhecimentos, buscar conhecimento, estudar, a qualquer tempo livre, leia um bom livro, foque no seu objetivo e não tire o foco dele, mantenha-se sempre. E o começo, faça-o agora, não deixe para amanhã, não espere, amanhã eu vou começar o meu curso. Não, se você pode começar hoje, comece hoje. Não espere adiantar, não, tal dia eu vou fazer um curso assim, tal mês, não. Procure o mais rápido possível. Outro ponto também é, como eu falei, o medo. Encare o fator medo. Então, o medo que você tem de fracasso, o medo de trocar o conhecido pelo desconhecido, o medo da opinião dos outros, deixe isso de lado, enfrente isso. Se você não deu certo, não quer dizer que não vá desistir, tente novamente. Se você abre um negócio, tem pessoas que você diz, olha, você vai ser um grande empresário, a pessoa ri, mas isso não é para mim, é para você. Você tem que entender que você é aquela pessoa que pode chegar a ser um grande empresário, a ser uma pessoa de sucesso, a ter uma boa profissão, a desenvolver um bom trabalho, a ser um bom líder. É você que tem que decidir. É você que consegue, não ligue para a opinião. Tem gente que diz assim, olha, mas fulano fez isso aí e deu errado. Não importa, se deu errado para ele, para mim vai dar certo. Pode acontecer o fracasso? Pode, mas o fracasso ele não vai te derrotar.
Através do momento quando você fracassa, que não dá certo, você adquire mais experiência para você, no próximo, você saber onde você errou e não cometer os mesmos erros. A gente não pode simplesmente dizer que o fracasso é o fim de tudo, não. O fim é o começo de um novo tempo. Mudar o crescimento acidental para intencional. O que é acidental? É como eu falei, o crescimento acidental é aquele, a pessoa chega a um ponto de estar numa empresa e com o passar do tempo ela vai chegar a um certo grau de que ela subiu um degrau. Mas ela subiu não por conhecimento, ela subiu porque foi devido a muito tempo, saiu fulano de tal, mas esse fulano tem 10 anos que está conosco, vamos dar essa promoção para ele? Afinal de contas, o cargo aí, ela já se conhece mais ou menos como é o serviço, e para ela vai ser bom. Então ele era faxineira, a pessoa era faxineira e agora é copeira. Essa é a promoção acidental, é o crescimento acidental. O crescimento ele tem que ser intencional. É você dizer, hoje eu limpo o chão, amanhã eu vou ser algo. E começa a estudar, começa a buscar o conhecimento, começa a investir em você. Não perca seu tempo. Tem que se divertir? Tem que dividir o tempo em tudo. Um dia tem 24 horas, essas 24 horas tem que ser bem planejado para que você tenha sucesso no final do seu dia e vá dormir em paz, com as suas metas todas atingidas. Mas para isso tem que se ter um planejamento. O planejamento é primordial. Você tem que planejar o seu crescimento, você tem que planejar a sua carreira, você tem que saber como fazer para chegar aonde você quer chegar, no seu objetivo. No crescimento eu tenho umas coisas que eu vou falar agora para vocês, que o que é que acontece no crescimento acidental? Os planos, eles começam sempre depois, amanhã, depois de amanhã, semana que vem. E a pessoa espera que o crescimento ele venha sozinho, aconteça esporadicamente. Isso é um crescimento acidental. Ele aprende somente com os erros. Ele não busca um conhecimento para não errar. Não, se eu errei, agora eu errei, eu fiz daquela vez errada, agora eu vou fazer do certo. Mas primeiro ele tem que errar. Então isso é o crescimento acidental. Desiste facilmente. Então errou a primeira vez, deu outro erro na segunda vez, ele já desiste. Não quero mais isso, isso não foi feito para mim, e eu estou desistindo. Vou voltar para a minha vida, vou voltar para o que eu estava fazendo, e eu não quero mais isso não. E tem medo de tudo, não arrisca nada. Não tem medo, se eu fizer isso vai dar errado. Não vou fazer, vou ficar na minha. Não busca conhecimento. Eu não gosto de estudar, eu detesto ler. Então não quero isso não. Quero ficar fazendo meu trabalho e pronto. No crescimento intencional as coisas são diferentes. A pessoa insiste em começar logo. Não, tenho que crescer, então vou iniciar logo como eu vou fazer isso. Ele assume uma responsabilidade de querer crescer. Ele diz, olha, o meu crescimento, a minha vitória, o meu objetivo, ele só vai chegar rápido se eu tiver a responsabilidade de eu querer que ele aconteça logo. Então eu tenho que lutar para que isso aconteça. Então ele assume aquela responsabilidade que ele quer crescer. E aprende antes do erro. Ele vê, ele estuda o meio de fazer sem errar, eliminando os erros. Os erros podem acontecer? Pode. Mas ele tenta eliminar o máximo para que isso não aconteça. E confia no trabalho duro. Então, não, isso não importa se isso vai ser difícil, nós vamos fazer. Vai ser duro fazer, mas nós vamos fazer. E ele persevera, se não deu certo, ele tenta outra vez, ele tenta novamente. Porque ele sabe que aquilo ali é uma coisa que vai dar certo. Não é os obstáculos, ele transforma os obstáculos em degraus. Porque na hora que der certo, ele subiu um degrau. Então ali ele não está mais. O fracasso, o erro dele, que ele conseguiu superar, já é um degrau que ele subiu rumo ao objetivo que ele quer alcançar. E ele assume riscos. Olha, vamos fazer dessa maneira, porque eu garanto que vai dar certo. Então ele assume esses riscos.
ele não, simplesmente não vai culpar ninguém por não dar certo. Mas ele assume, não, isso aqui dá certo, vai ser dessa maneira. Então eu assumo que dessa maneira que nós vamos fazer, vai ser a coisa certa. Então esse é o crescimento intencional, onde a pessoa busca o crescimento. Ela tem que lutar pelo crescimento. E através dessa luta do crescimento é que ela vai conseguir atingir o seu objetivo. Primeiramente tem que ter um planejamento. O que você quer crescer? Em que área você quer crescer? O que você quer ser profissionalmente? Em que área que você quer crescer na profissão? Em que área que você quer crescer na parte religiosa, na sua igreja? Em que você quer crescer na sua vida? Você quer ser um bom pai, quer ser uma boa mãe, quer ser um bom esposo, uma boa esposa? Então você tem que procurar planejar tudo, planejar seu tempo, para que tudo venha dar certo. Desde já eu agradeço a todos, que todos fiquem com Deus.